Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 11, capítulo 79. A propósito, Robin, quem estamos procurando para ser o médico do nosso navio? O tio doutor e os outros precisam ficar aqui e contribuir para o país deles. Há algum outro médico por aqui? Perguntou Luffy, terminando de comer, cruzando os braços e inclinando a cabeça pensativamente. Você está procurando um médico de bordo? Perguntou Dalton. Sim. Tio, você sabe se há algum outro médico por perto? Luffy sorriu esperançoso. Todos os médicos daqui foram expulsos por Vapol, exceto o Dr. 20, respondeu Dalton automaticamente. Vendo a decepção nos rostos do grupo de Luffy, Dalton fez uma pausa e acrescentou, no entanto, no castelo naquela montanha nevada, o antigo castelo de Vapol. Mora um médico lá. Mas esse médico... Dalton decidiu não esconder informações dos benfeitores que salvaram seu país. Quando Luffy e os outros souberam que aquele médico tinha mais de 130 anos, seus olhos se arregalaram. Incrível! Vamos lá dar uma olhada, Robin! Exclamou Luffy animadamente, pulando de alegria. Bem, então vamos embora, disse Robin, levantando-se e sorrindo para Dalton. Aquele caminho na montanha nevada é traiçoeiro e há criaturas perigosas. Vamos nos preparar e escoltá-lo até lá, ofereceu-se prontamente. Não precisa. Não vamos pegar a trilha da montanha, respondeu Robin com um sorriso. Dalton parecia confuso. Sopro branco. Robin ativou sua fruta da fumaça, envolvendo a tripulação em fumaça, e então usou propulsão de fumaça para elevá-los no ar. Embora esse método exigisse bastante esforço, o físico de Robin havia atingido o nível ouro claro. Além disso, a montanha nevada não era tão alta em termos de desnível. O condicionamento físico atual de Robin era suficiente para suportar o esforço. Então, deixaremos nosso navio aos seus cuidados, Sr. Dalton, gritou Robin com um sorriso. Deixe isso conosco, respondeu Dalton com seriedade. Foge. Usando a Moku Moku no Mi a toda potência, Robin impulsionou o grupo para cima, em direção ao pico da montanha com poderosos jatos de fumaça. Agarre-se! Agarre-se! Uma rena puxava um trenó, aparentemente correndo pelo ar. Mas ao observar mais de perto, percebeu-se que uma corda ligava o trenó e a rena ao pico nevado acima. No trenó estava sentada uma mulher de cabelos brancos, mas cheia de vigor, com uma notável semelhança a uma bruxa. Logo, as renas puxaram o trenó até o topo da colina, chegando em frente ao castelo. Chegamos, doutora, disse a rena, com uma voz surpreendentemente humana. Chopper, vai buscar um vinho de ameixa para me aquecer. Ei. A doutora Corerra soltou sua risada característica de bruxa. Sim, doutora, Chopper assentiu obedientemente. Voxas. Nesse instante, acompanhados por uma densa fumaça, um grupo de pessoas surgiu de repente debaixo do pico da montanha. O homem no centro tinha seus membros completamente transformados em fumaça, usando o ar para carregar os outros. Monstro! Chopper gritou com os olhos arregalados enquanto se transformava de sua forma de rena em sua forma híbrida e ave point, a pequena aparência de tanuki que ele geralmente mostrava às pessoas. Calma, Chopper. Ele é igual a você, um usuário de Akuma no Mi. É uma logia? A doutora Corerra, tendo vivido por tanto tempo, naturalmente conhecia as Akuma no Mi do tipo logia, observando Robin calmamente. Usuário de Akuma no Mi? Chopper piscou. Nascido com nariz azul, ostracizado pelos pais e depois exilado do bando após comer acidentalmente a fruta humana. Ele tentou se integrar aos humanos em sua forma humana, mas foi tratado como um monstro. Essa foi a primeira vez que ele viu outro usuário de Akuma no Mi como esse. Alguém cujo corpo inteiro poderia se transformar em fumaça. Ele é mesmo um monstro. O time do Chopper ficou apavorado. Um tanuki falante. Não, espera, ele era uma rena agora mesmo. A tripulação olhou para Chopper com os olhos arregalados. Um tanuki falante que consegue andar sobre duas patas. Que interessante. Ei, seja meu camarada. Luffy, imediatamente fascinado por aquela criatura estranha, sorriu radiante, estendendo um convite em voz alta. Eu sou uma rena. Seu desgraçado. Chopper gritou apavorado, tentando se esconder atrás da doutora Corerra, mas de forma cômica, se escondendo do jeito errado. Então, Chopper piscou novamente. Cá, camarada? Chopper olhou fixamente para Luffy. Isso mesmo. Somos piratas. E aí? Quer navegar pelos mares conosco? Luffy deu um largo sorriso. Idiota. Agindo como se eu nem estivesse aqui. Doutora Corerra bufou, chutando Luffy com força na cabeça. A palavra camarada tinha um significado muito forte para Chopper. Corerra não queria que ele se lembrasse de memórias dolorosas do passado. Bonk. A cabeça de Luffy estalou para trás, seu pescoço esticando-se absurdamente. Monstro. Chopper gritou novamente, completamente aterrorizado. Xixi. Eu comi a Gomu Gomu no Mi. Eu sou um homem borracha. A cabeça de Luffy voltou ao normal, e ele sorriu alegremente para Chopper. Vocês, piratas, são mesmo um bando de monstros. O que querem aqui? Nenhum de vocês parece doente, afirmou a doutora Corerra com rispidez. Vovó, você deve ser a médica, não é? Perguntou Sanji, acendendo um cigarro. Pan. Sanji foi imediatamente chutado para longe pela doutora Corerra. Eu tenho apenas 139 anos. Ainda estou no auge da minha forma, disparou a doutora Corerra com as veias saltando na testa. 139 anos? Nami e Vivi exclamaram, boquiabertas. Elas esperavam que ela fosse velha, mas ver alguém de 139 anos com tanto vigor ainda era chocante. Está perguntando o segredo da minha eterna juventude? A doutora Corerra sorriu imediatamente com ar de superioridade. Ninguém perguntou isso, retrucou Zop. Podemos entrar para tomar uma xícara de chá? Perguntou Robin educadamente ao Dr. Corerra com um sorriso. Siga-me, a doutora Corerra encarou Robin atentamente por um momento, depois se virou e entrou no castelo. Então, por que exatamente você está aqui? Perguntou Corerra novamente lá de dentro. Ei, junte-se a nós. Você é realmente interessante.
Aquela pirralha de borracha vivia importunando seu filho bobo, deixando o pobre Chopper completamente aflito. Luffy, sente-se, disse Robin calmamente. Sim. Luffy sentiu um arrepio instantâneo, com gotas de suor a escorrer pela testa, e endireitou-se, sentando-se obedientemente. Uau, Chopper pescou, parecendo impressionado com Robin. Estamos procurando um médico qualificado para se juntar à nossa tripulação como médico do navio, explicou Robin, sorrindo para a doutora Kureha. Ah, é? Não tenho nenhum interesse no mar. Minha juventude não será desperdiçada lá fora, respondeu Kureha com desdém. Não. Viemos convidá-lo, esclareceu Robin, apontando para Chopper com um sorriso. É? Nami e os outros, junto com o próprio Chopper, exclamaram em espanto. Ele também é médico? Incrível! Exclamaram Nami e Vivi. Uma criatura tão adorável também era habilidosa na medicina. Você comeu a fruta humano-humano, não foi? Que fofo, comentou Robin, olhando para Chopper, que de perto parecia ainda mais requintado do que uma estatueta, e deu uma risadinha. Posso tocar na sua linda pelagem? Perguntou Robin, acariciando suavemente o pelo fofo de Chopper, desfrutando plenamente da sensação que tanto desejava experimentar. Seus elogios não vão me fazer feliz, seu desgraçado. Chopper se remexeu alegremente, seus olhos se fechando em adoráveis meias-luas. Ele não esconde seus sentimentos, né? Nami riu baixinho, observando o adorável Chopper. Como você sabia de tudo isso? Que o Chopper pratica medicina e que comeu a fruta humana-humana? Perguntou a doutora Kureha, encarando Robin atentamente. Digamos que tem uma ligação especial com as Akuma no Mi. A fruta dentro dele me contou, respondeu Robin com um sorriso. Incrível. Robin, frutas do diabo podem falar? Luffy, também usuário de uma fruta do diabo, olhou boquiaberto. Claro. Akuma no Mi poderosas, especialmente as zoomíticas entre os tipos animais, geralmente escolhem seus próprios usuários, explicou Robin casualmente, pegando Chopper como um bichinho de pelúcia e o segurando sorrindo para Luffy. A Akuma no Mi que você comeu, não é a mesma? Igualzinha a do Chopper, a Akuma no Mi humano-humano, afirmou Robin calmamente. Fruta humano-humano? Todos olharam boquiabertos. Igual a mim? Fruta humano-humano? Chopper retribuiu o olhar, seus olhos se arregalando dramaticamente, repletos de uma emoção turbulenta. Para Chopper, nascido diferente e ostracizado, o desejo de encontrar algo em comum com os outros era imenso. As palavras de Robin o tocaram profundamente. Não seja ridículo. Só existe uma de cada Akuma no Mi, retrucou a doutora Kureha. É isso aí, Robin. Eu comi a Gomu Gomu no Mi, protestou Luffy. Sim, só existe uma Akuma no Mi do tipo humano-humano. Mas existem muitos modelos de zoomítica dentro da categoria de Akuma no Mi do tipo humano-humano, esclareceu Robin com um sorriso. Já ouviu falar desse nome? Fruta humano-humano zoomítica modelo, Nika. As palavras de Robin fizeram com que as pupilas da doutora Kureha se contraíssem bruscamente. Capítulo 80. Ao ouvir o nome Nika, os olhos da doutora Kureha se arregalaram, brilhando com intensa emoção. Ela nunca tinha ouvido falar da fruta humano-humano, zoomítica modelo, Nika. Afinal, era o maior tabu do governo mundial, oculto por 800 anos. Sua verdadeira natureza disfarçada pelas propriedades elásticas atribuídas a Gomu Gomu no Mi, do tipo paramecia. Nem mesmo alguém que tivesse vivido 139 anos como o Dr. Kureha conheceria essa fruta em específico. Mas Nika, Dr. Kureha tinha ouvido falar de Nika, o lendário guerreiro da libertação. Lutou para libertar escravos há 800 anos, trouxe esperança ao povo daquela época. É por isso que ele era reverenciado como Deus Sol, Nika, murmurou a doutora Kureha, suas palavras causando um impacto profundo em todos os presentes. Exatamente. O antigo dono da fruta Nika era Joy Boy, uma figura considerada tabu pelo governo mundial durante o século perdido. Por 800 anos, temendo o poder dessa fruta, o governo mundial a procurou incansavelmente. Mas as Akuma no Mi do tipo zoomítica possuem vontade própria, nem mesmo o governo mundial conseguiu obtê-la. Como essa fruta concede ao usuário um corpo flexível, o governo mundial escondeu seu verdadeiro nome, chamando-a de Gomu Gomu no Mi para enganar o mundo. E Nika, depois de 800 anos, escolheu você, Luffy. Essa Akuma no Mi pode ser considerada a Akuma no Mi mais forte, declarou Robin rindo gostosamente. Joy Boy? O século perdido? Robin exclamou com os olhos arregalados dramaticamente ao ouvir esses nomes. Deus Sol, Nika. A Akuma no Mi mais forte? Usopp, Sanji e Zoro olharam boquiabertos. Eles jamais imaginaram que a Akuma no Mi do Luffy fosse incrivelmente poderosa. Graças a Robin, eles sabiam que havia uma grande diferença entre Akuma no Mi fortes e fracas. A Akuma no Mi mais poderosa. Só o título já dava uma ideia do seu poder surpreendente. Mas espere, Robin. Se o Luffy comeu a Akuma no Mi mais forte, por que ele só consegue esticar como borracha? Sua fruta da fumaça parece muito mais útil, questionou Usopp, expressando sua confusão. Porque a Akuma no Mi do Luffy ainda não despertou, explicou Robin pacientemente, olhando para o perplexo Luffy. As Zons míticas são únicas entre as Akuma no Mi do tipo animal. Cada uma concede ao usuário uma habilidade especial, mas essa habilidade normalmente só se manifesta após o despertar. A habilidade especial concedida pela forma Nika é imaginação. Imaginação. Ao ouvir um conceito tão abstrato, todos pareceram perplexos. Até mesmo a doutora Kureha, com mais de um século de idade, inclinou-se para a frente, ouvindo atentamente. Era um segredo enterrado pelo próprio governo mundial. Isso mesmo. Nika também é chamado de o poder mais ridículo. Seu usuário pode lutar com total liberdade, usando sua imaginação. Tudo que eles podem imaginar, eles podem tornar real, agarrar raios para usar como arma, até mesmo criar coisas do nada. É por isso que esse poder carrega o nome de um deus, explicou Robin com um sorriso tranquilo. Imaginação. Que habilidade apelona. Ao ouvir isso, Zoro e Sanji quase soltaram um palavrão.
Eles sabiam por Hoven que Akuma no Mi poderosas podiam ser incríveis, mas esse tipo de habilidade parecia exagerado demais. Criar coisas do nada? Comandando raios? Como alguém poderia lutar contra isso? Claro, esse poder só vem depois do despertar. No momento, Luffy, sem o seu poder despertado, só pode usar seu corpo de borracha para combate, esclareceu Hoven, sorrindo para Luffy. Despertar da Akuma no Mi? Como se faz isso? Perguntou Luffy com os olhos brilhando intensamente. Essa jornada constantemente lembrava Luffy de sua própria falta de força. Contra usuários de logia, ele se sentia completamente impotente. Luffy desejava desesperadamente ficar mais forte, por seus companheiros, para ajudá-los a realizar seus sonhos. E tornar-se o rei dos piratas exigia, sem dúvida, uma força imensa. Ao ouvir que o despertar concedia um poder tão incrível, Luffy foi tomado por um desejo intenso. Seja você mesmo, respondeu Hoven simplesmente, sorrindo para Luffy. Ser eu mesmo? Luffy pareceu confuso. Nika representa a liberdade suprema. Simplesmente seja a pessoa mais livre que você puder ser. Quando chegar a hora certa, o despertar acontecerá naturalmente, explicou Hoven. Para que uma Akuma no Mi desperte, os desejos inerentes do usuário devem estar intimamente alinhados com o desejo embutido na própria fruta. O desejo fundamental da fruta Nika era a liberdade absoluta. Tudo que Luffy fazia, toda a sua maneira de ser, estava perfeitamente alinhado com o desejo inerente a Nika. Xixixi. É isso mesmo? Claro. Eu vou ser o rei dos piratas. A pessoa mais livre dos mares é o rei dos piratas. Luffy sorriu confiante. Ei, que garoto interessante, riu a doutora Koreha com um leve sorriso. A pessoa mais livre, murmurou Chopper, lembrando-se do Dr. Iriluk, o homem que o tratava como um filho, contando-lhe histórias sobre piratas. Os grandes olhos inocentes de Chopper se encheram de saudade. O oceano é vasto, sabe? Existem muitos usuários da Akuma no Mi do tipo humano-humano por aí. Devido à natureza única da Akuma no Mi do tipo humano-humano, além daquela que você comeu, que é uma Zoan comum, as outras são todas preciosas Zoans míticas. Por exemplo, o atual almirante da frota da marinha, Sengoku, comeu a Akuma no Mi do tipo humano-humano Zoan mítica modelo, Daibutsu, que lhe concedeu o poder de um Buda. Você não quer ver com seus próprios olhos? Perguntou Hoven, percebendo o anseio nos olhos de Chopper. Buda. Incrível! Usopp exclamou boquiaberto de admiração. Tais poderes lendários e mitológicos, obtidos através de Akuma no Mi. Ouvir as palavras de Hoven abriu um mundo completamente novo para todos. Mas se todas são Akuma no Mi do tipo humano-humano, comparadas com aquelas zoomíticas, será que aquela que o Chopper comeu tem algo de especial? Perguntou Usopp, curioso, olhando para Chopper. Bem, a Akuma no Mi humano-humano básica, sendo uma Zoan padrão, parece bastante normal em comparação com os modelos de Zoan mítica, admitiu Hoven com um sorriso. Normal? Ao ouvir essa palavra, Chopper congelou. Chopper, não fique tão mal. As Akuma no Mi variam naturalmente em poder. Usopp tentou consolá-lo, mas no instante seguinte, Chopper ficou extremamente agitado. Normal? Você está dizendo que eu sou normal? Chopper olhou para Hoven com entusiasmo. A palavra normal para Chopper, que nasceu diferente, foi rejeitado pelos pais e pela manada, e tratado como um monstro depois de comer a fruta. Parecia mais preciosa do que qualquer elogio imaginável. Chopper, murmurou a doutora Koreha, sua expressão suavizando-se ao olhar para Chopper. Ela entendia exatamente o que aquela palavra significava para ele. Embora tivesse vivido mais de 100 anos, sua especialidade era a medicina, seu conhecimento sobre Akuma no Mi era limitado. Ela não conseguiu confortar Chopper da maneira profunda que Hoven acabará de fazer. Claro, Zoans são o tipo mais comum de Akuma no Mi. Comparados a vocês, nós somos os monstros. Ha ha ha. Hoven deu uma gargalhada sonora. Sniff. Normal. Eu sou normal. Doutora, eu sou normal. Chopper exclamou animadamente, virando-se para a doutora Koreha. Sim, você é normal, Chopper respondeu a doutora Koreha, respirando fundo e sorrindo afetuosamente. Mas normal não significa fraco, acrescentou Hoven seriamente, olhando para Chopper. O poder da Akuma no Mi humano-humano não é nada fraco. Ela concede ao usuário o poder do humano supremo. O humano supremo? Todos olharam, atônitos novamente. Aquilo soava incrivelmente poderoso. Isso mesmo. A fruta humano-humano aprimora as capacidades do usuário como humano, força, resistência da pele, até mesmo a habilidade de se transformar em uma forma gigante, e, mais importante, a inteligência. Chopper, sua capacidade de falar, de se tornar médico, não vem desse poder. Claro, manifestado em seu corpo de rena, ele aprimora aspectos como pelagem, força nos braços e chifres. O aumento de inteligência permite encontrar as fraquezas do inimigo e é inestimável para pesquisas. É uma habilidade muito poderosa, explicou Hoven com um sorriso. A Akuma no Mi humana básica, embora frequentemente ofuscada por suas contrapartes zoomíticas e jocosamente chamada de forma plebeia, na verdade não era fraca. Era potencialmente muito forte. A forma Daibutsu de Sengoku demonstrou algumas de suas capacidades, concedendo poder, físico e sabedoria semelhantes aos de Buda. Sengoku, conhecido como o estrategista, devia muito à sabedoria semelhante à de Buda concedida pela fruta. E a transformação gigante? A fruta básica da transformação humano-humano também tinha isso. Era o Monster Point do Chopper. Mais importante ainda para um humano que consumiu o fruto humano-humano, o despertar provavelmente foi muito fácil. Ser humano já significava alinhamento perfeito com o desejo inerente da fruta, sem conflito algum. Assim, um humano que comesse essa fruta não enfrentaria os mesmos obstáculos ao desenvolvimento do Aki que outros usuários de Akuma no Mi encontraram devido a desejos conflitantes. Essencialmente, um humano que comesse a fruta humano-humano obteria todos os seus benefícios com quase nenhuma desvantagem relacionada ao Aki, sendo praticamente idêntico a um não-usuário em termos de potencial de Aki.
Chopper só perdeu o controle em Monster Point porque ele era originalmente uma rena. Um humano normal que o comesse provavelmente conseguiria atingir uma forma de combate que rivalizasse em tamanho com o do Daibutsu, tornando-se um gigante. Com todos os atributos humanos, pele, ossos, inteligência, massivamente aprimorados. Chamar isso de o ser humano supremo não foi nenhum exagero. Essa Akuma no Mi, Robin definitivamente equiparia sua característica. Incrível! Que habilidade incrível! Chopper, ao ouvir a explicação de Robin, todos sentiram que sua compreensão do mundo se expandiu novamente. Usopp olhou para Chopper com imensa admiração. Humano supremo. Isso combina perfeitamente com o sonho dele de se tornar um bravo guerreiro do mar. Transformação gigante. Isso não é se tornar um monstro? Perguntou Chopper, incerto e ainda um pouco atordoado. Claro que não. Já encontramos gigantes. Eles são verdadeiros guerreiros do mar, incrivelmente respeitáveis. Usopp respondeu imediatamente pensando nos guerreiros que admirava. Chopper olhou para a admiração nos olhos de Usopp, ouviu os elogios dos outros e sentiu uma vontade irresistível de chorar. Essa foi a primeira vez que alguém o admirou, o elogiou dessa forma. Tudo que ele considerava defeitos, parecia ser qualidades aos olhos deles. E então, o mar é incrivelmente vasto. Quer se tornar nosso companheiro e se aventurar conosco? Perguntou Robin com um sorriso. Chopper piscou e então olhou na direção da doutora Corerra. Corerra sabia que Chopper havia sido movido. Pode nos confiar o Chopper? Deixe-o tornar-se nosso camarada, perguntou Robin respeitosamente ao Dr. Corerra levantando-se. Faça o que quiser, resmungou o Dr. Corerra com desdém. Yosha, uma rena falante. Luffy exclamou animadamente, olhando para Chopper. Idiota. Ele é o médico do nosso navio. Zoro deu um tapa na cabeça de Luffy. As prioridades de Luffy ainda eram bizarras. A habilidade médica de Chopper não era a coisa mais importante. Embora Zoro não tivesse vivenciado isso pessoalmente, Robin disse que sim, e Zoro confiava incondicionalmente em Robin. Bem-vindo, Chopper. Que fofo, Chopper. E médico também. Chopper olhou fixamente para os elogios entusiasmados da tripulação, e então, sem jeito, começou a fazer sua dancinha da alegria. Mesmo que você me elogie assim, isso não vai me fazer feliz, seu desgraçado, exclamou Chopper, corando furiosamente enquanto dançava, com os olhos fechados em crescentes de felicidade. Ha ha ha. Ao ver a reação de Chopper, todos caíram na gargalhada. A propósito, este é o castelo de Vapol. Eu já me livrei daquela escória. Esta é a chave dele, deve ser para alguma coisa no castelo, certo? Robin entregou uma chave à doutora Corerra. Isto é, a expressão da doutora Corerra mudou ao pegar a chave. Era a chave do cofre de armas, que na verdade continha a pesquisa do Dr. Iriluk, um pó rosa projetado para aderir aos flocos de neve, capaz de fazer o reino Dran, perpetuamente coberto de neve, florescer como flores de cerejeira. Era a pesquisa e o sonho de uma vida inteira de Iriluk. Vapol foi derrotado? Chopper congelou. Então, lágrimas incontrolavelmente escorreram pelo seu rosto, e ele saiu correndo do castelo. Chopper, todos exceto Robin e Corerra pareceram confusos. Vamos ver, sugeriu Robin, sabendo que o acesso de raiva de Chopper tinha sido causado por Iriluk. Doutor Iriluk. Vapol foi derrotado por Robin e seus amigos, gritou Chopper, olhando para a bandeira pirata que havia colocado no topo do castelo, uma caveira rodeada por pétalas de cerejeira. Era a bandeira que Iriluk havia desenhado. Eu quero ir para o mar. Eu quero ser o camarada deles. Chopper, agora em sua forma humana, prestou homenagem a Iriluk à maneira humana. A tripulação que o seguia soube da história de Chopper e Iriluk pelo Dr. Corerra, que estava por perto, e ficou profundamente comovida. Chopper, vamos, para o mar. Luffy gritou para Chopper, que havia se levantado novamente. OHH. Chopper olhou para Robin e os outros, soluçando incontrolavelmente. Pela primeira vez, ele tinha camaradas. A doutora Corerra retornou silenciosamente ao castelo. Doutora, estou indo embora. Quero me tornar um pirata. Chopper entrou no castelo, querendo se despedir da doutora Corerra. Retiro o que disse. Você é minha assistente. Eu te ensinei todo o meu conhecimento médico, não para que você fosse embora, declarou Corerra de repente com um rosto sério. Chopper parou perplexo. Eu disse, não vou deixar você escapar. Prepare-se. Corerra repentinamente sacou diversas facas, machados e outros objetos cortantes. Ela começou a arremessá-los em direção a Chopper, forçando-o para trás. Não pense que pode fugir, gritou Corerra ameaçadoramente, mas seus arremessos guiaram Chopper deliberadamente em direção à saída. Todos, corram! Chopper se transformou de volta em sua forma de rena, rapidamente se prendendo ao trenó onde os outros, incentivados por Robin, já haviam embarcado. Chopper puxou o trenó fugindo em direção à beira do penhasco. Bobinho, vai atrás do seu sonho. Corerra observou Chopper desaparecer na distância, um leve sorriso nos lábios enquanto enxugava uma lágrima do canto do olho. Ela detestava despedidas com lágrimas. Então ela se virou e caminhou em direção ao cofre de armas. Após se despedir de Dalton e dos outros, a tripulação de Robin embarcou no Going Merry. Oh não! Estava com tanta pressa para escapar que esqueci meus suprimentos médicos, gritou Chopper, agarrando a cabeça. Aqui está. Já estavam guardadas no trenó, disse Robin, entregando uma mochila a Chopper. Minha bolsa. Chopper ficou olhando fixamente por um momento, então seus olhos ficaram vermelhos. Ele entendeu as verdadeiras intenções da doutora. Zum! Bang! No instante seguinte, uma explosão ecoou do pico da montanha. Inúmeras partículas de poeira rosa caíram do cume nevado, aderindo aos flocos de neve que caíam. De longe, centrada na montanha nevada, parecia que uma cerejeira gigante havia florescido milagrosamente na paisagem invernal. Doutora! Doutor! Iriluk! Estou indo! Chopper gritou em direção à montanha com a voz embargada pela emoção. Lista de características equipáveis do Chopper atualizada. Equipamento de fruta humano em andamento.
Capítulo 81. A bordo do Going Merry. Nami e Vivi contemplavam, com os olhos brilhando, a bela chuva de flores de cerejeira que descia do céu. Para aquele reino perpetuamente coberto de neve, as flores de cerejeira em plena floração representavam a própria esperança. É lindo, murmurou até mesmo a geralmente calma Robin, com um sorriso suave iluminando seu rosto. Chopper, ainda imerso nas doces lembranças do Dr. Iriluk, tinha lágrimas nos olhos. Ei, irmãos! Antes de chegarmos a Alabasta, qual é a única coisa que absolutamente precisamos fazer? Afinal, somos piratas, declarou Robin, levantando-se e assumindo sua expressão de vilão. Ah! Não posso perder isso. Luffy, Zoro, Sanji e Usopp sorriram, levantando-se também, imitando a expressão feroz de Robin. Juntos, eles se voltaram para Chopper. Engoli em seco. Ao ver suas expressões, o time do Chopper caiu em prantos de medo. Oh, o que eles vão fazer? Chopper gritou quando Robin o pegou no colo de repente. Claro, temos que dar uma festa de boas-vindas para o Chopper. Robin riu, erguendo o Chopper no ar. Oh, é hora da festa. Piratas sempre fazem festa. Luffy e Usopp começaram imediatamente a cantar e dançar. Sanji, uma lancheira pirata especial de rena. Robin gritou para Sanji. Deixa comigo, respondeu Sanji com um sorriso. Ei, Chopper, um verdadeiro homem do mar não recusa uma bebida, ofereceu Zoro, estendendo 2 canecas de cerveja com uma risada sonora. Chopper olhou fixamente, completamente perplexo. Uma festa de boas-vindas, só para ele? Seus olhos embaçaram e as lágrimas ameaçaram transbordar novamente. Idiota, você está chorando? Numa festa de piratas só se pode rir. Ha 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 ha. Robin riu, olhando carinhosamente para Chopper. Vejam só, a versão avançada da dança dos Ashis piratas. Luffy gritou, enfiando 2 Ashis no nariz novamente, conectando-os à boca e usando seus poderes de borracha para esticar o nariz e a boca a um comprimento absurdo. Ha 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 ha. Ao verem a cena ridícula de Luffy, Usopp e Zoro bateram nas coxas, gargalhando. Ei, Chopper, o que você está esperando? Tente você também. Usopp entrou na brincadeira fazendo sua própria dança com os Ashis, olhando para Chopper. Vocês, parem de corromper o Chopper. Nami repreendeu, com as mãos na cintura. Mas então ela se virou e viu Chopper tentando enfiar Ashis no próprio nariz. Não os copie. Nami suspirou, levando a mão ao rosto enquanto o adorável Chopper, com sua aparência de estatueta, adotava aquele visual ridículo. Ha ha ha. Narizes de rena também funcionam muito bem. Robin riu, completamente divertido com a tentativa de Chopper. O trio de pauzinhos de nariz dos piratas do chapéu de palha está oficialmente completo hoje. Nesse instante, Zoro e Sanji começaram a discutir novamente por causa de uma pequena divergência, com pratos e talheres voando pelos ares. Luffy continuava importunando Sanji por mais carne. E aí? O que você acha de uma festa de piratas? Perguntou Robin a Chopper com um sorriso. Eu nunca estive tão feliz antes, murmurou Chopper, com os Ashis ainda pendurados no nariz e na boca, mas seu sorriso era absolutamente radiante. É mesmo? Robin sorriu e bateu palmas ruidosamente. Imediatamente Zoro e Sanji pararam de brigar. Luffy obedeceu e parou de exigir carne. Vivi, Nami e Robin voltaram sua atenção para Robin. Permitam-me apresentar nosso mais novo camarada, médico do navio, usuário da fruta humana, Tony Chopper. Anunciou Robin em tom solene. Bem-vindo, Chopper. Saúde. Robin ergueu sua caneca. Oh, Chopper sorriu radiante de pura alegria. Saúde. Todos ergueram suas canecas juntos, rindo de coração. A equipamento de fruta humano em andamento. Progresso aumentado. Após a festa de boas-vindas de Chopper, Robin e a tripulação partiram rumo ao seu destino final antes de Alabasta propriamente dita, Nanohana. Tum, tum. O mar agitou-se e inúmeros peixes foram subitamente atirados para o convés do Merry. Incrível, Robin. Tantos peixes. Mais carne para comer. Luffy comemorou, observando Robin subir suavemente de volta ao convés vindo do oceano. Robin. Incrível. Chopper olhou boquiaberto para a pilha de peixes. Como ambos eram usuários de Akuma no Mi, ele e Luffy não podiam tocar na água do mar. Mas Robin não só nadava livremente no mar profundo todos os dias, como também mergulhava fundo para pescar peixes como este. Seus idiotas! Vocês comeram toda a isca. Se não fosse pelo Robin, estaríamos todos morrendo de fome. Gritou Sanji, chutando Luffy e Usopp que sorriam sem graça. De desculpe, Luffy e Usopp se desculparam timidamente. Robin Vivi aproximou-se, corando levemente ao notar os músculos definidos da parte superior do corpo exposta de Robin, oferecendo-lhe uma toalha. Obrigada, Robin aceitou a toalha com um sorriso, olhando para Vivi. Vivi corou novamente, desviando o olhar rapidamente. Ela queria ser mais corajosa, mas o peso da situação de Alabasta ainda a oprimia profundamente. Vivi havia decidido que após o resgate de Alabasta, confessaria seus sentimentos a Robin. Robin, através de suas interações e de seu aqui da observação, já havia adivinhado os sentimentos de Vivi. Ele não insistiu no assunto, contentando-se em esperar até que Crocodile fosse derrotado. A propósito, eu vi aqueles gatos do mar que você mencionou lá embaixo, comentou Robin, sorrindo para Vivi. Gatos do mar. Isso significa que entramos nas águas ao redor de Alabasta. Respondeu Vivi com o rosto iluminado de entusiasmo. Os gatos do mar eram exclusivos das águas de Alabasta, considerados criaturas auspiciosas pelos habitantes locais. Já que estamos quase em Alabasta, permita-me oferecer-lhe uma informação crucial, princesa, interrompeu Robin, aproximando-se de Vivi. A Operação Utopia do Crocodile. Robin então detalhou calmamente todo o plano sinistro de Crocodile para Vivi. Operação Utopia, o plano de Crocodile para derrubar a monarquia de Alabasta e tomar o controle da arma ancestral, Pluton. Primeiro, crie Baroque Works.
Use seu status de Shichibukai para construir uma reputação como herói de Alabasta. Sob essa fachada, infiltre agentes da Baroque Works em todos os níveis da sociedade de Alabasta. Agentes disfarçados de mercadores contrabandeiam grandes quantidades de pó de dança para a capital, escondendo-o para criar a ilusão de que o rei estava usando o pó proibido, incitando ódio entre a população e reforçando as fileiras do exército rebelde. Por meio de agentes infiltrados tanto no exército real quanto no exército rebelde, eles exacerbam o ódio e provocam a guerra. Por fim, sequestrem o Rei Cobra. Usem a habilidade da Akuma no Mi Clone do Senhor. 2 para se passar pelo rei. Ataquem diretamente os cidadãos para levar a situação a um ponto fora de controle, forçando o exército real e o exército rebelde a uma guerra sem fim, derrubando completamente o governo de Alabasta. Transformar Alabasta em um estado militar que possuísse Pluton, meramente uma ferramenta para a ambição de Crocodile. Essa era a Operação Utopia de Crocodile. Que plano maligno! Exclamou Nami indignada após ouvir a explicação de Robin, olhando furiosamente para Vivi, que tremia com os olhos vermelhos. Nami colocou uma mão reconfortante no ombro de Vivi. Eu me perguntava como aquele pó de dança tinha chegado à capital. Claro! Foi o Crocodile. Vivi disse com a voz embargada, mordendo o lábio com força. Um plano tão cruel, passo a passo, empurrando Alabasta para o abismo. Ela só podia imaginar, sem a ajuda de Robin, sob os esquemas meticulosos de Crocodile, a queda da monarquia de Alabasta era quase certa. A guerra resultante causaria rios de sangue, incontáveis cidadãos morreriam. Então por que você não nos contou isso antes? Nos deu tempo para nos prepararmos? Usopp exigiu, ainda um tanto desconfiado de Robin. Contar a ela antes só teria mergulhado a princesa nesse estado de angústia mais cedo, respondeu Robin calmamente, olhando para Vivi e depois voltando seu olhar para Robin. Além disso, mesmo te contar agora não é tarde demais. Crocodile passou anos construindo a Baroque Works, garantindo que tivesse mão de obra suficiente. Mas agora, graças ao Senhor Soberano do Céu ter eliminado a maioria de seus melhores agentes, Crocodile está com poucos funcionários. E dado o intelecto do Senhor Soberano do Céu, certamente ele já arquitetou uma maneira de resolver essa crise, concluiu Robin, olhando fixamente para Robin. O que Robin disse foi exatamente o motivo pelo qual Robin não havia revelado essa informação a Vivi antes. Sob o comando dele e de Nami, o Merry já seguia em direção a Alabasta à velocidade máxima. Causar ansiedade desnecessária em Vivi antes disso não tinha propósito algum. Robin não se dirigiu diretamente a Robin, em vez disso, aproximou-se de Vivi, olhando atentamente em seus olhos avermelhados. Deixa comigo. Não vou deixar você usar essa cara de novo, afirmou Robin com firmeza e então, delicadamente, quase em tom de brincadeira, bagunçou os cabelos azuis de Vivi. Embora o gesto tenha sido um pouco brusco, Vivi sentiu uma imensa sensação de segurança a invadir. Ela olhou para Robin e assentiu firmemente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quando você tem alguém em quem confiar, até o coração mais forte se permite momentos de fragilidade. Afinal, Vivi ainda era apenas uma garota de 18 anos. Vamos! Para Alabasta, declarou Robin olhando para o mar distante, com uma luz carmesim escura intensa brilhando em seus olhos. Respondeu a tripulação com os rostos sérios e determinados enquanto olhavam fixamente para o horizonte. Vivi agora era sua camarada. O que Crocodile fez foi imperdoável. Sob o comando conjunto de Nami e Robin, o Going Merry logo avistou a costa de Alabasta. Ao longo do caminho, eles encontraram inúmeros navios da Baroque Works, os bilhões, os soldados rasos da organização, convergindo para Alabasta. Ignorando esses peixes pequenos, o Merry chegou à primeira cidade portuária importante de Alabasta. Esta é Nanohana, uma grande cidade portuária. Podemos reabastecer nossos suprimentos aqui primeiro, explicou Vivi, apontando para a cidade. Apesar da ansiedade, Vivi confiava em Robin e entendia que o reabastecimento era essencial. Mesmo que Robin pudesse fornecer peixe do mar, atravessar o deserto exigia um grande suprimento de água doce. Espera. Por que tem tantos navios de guerra da marinha aqui? Usopp gritou de repente, apontando para os inúmeros navios de guerra atracados ao longo da costa, com uma gota de suor frio na testa. E elas são completamente diferentes dos navios da marinha que vimos antes, acrescentou Zoro com uma expressão séria. Esses navios de guerra eram significativamente maiores do que os encontrados no Mar do Leste. Seus conveses eram reforçados com aço e repletos de fileiras de canhões maciços. Pareciam bestas marinhas colossais patrulhando as águas. Navios de guerra do quartel-general da marinha. Zoro concluiu sombriamente. Interessante. Não são apenas navios comuns, mas também alguns nomes importantes da marinha, comentou Robin, observando os navios de guerra com grande interesse. Sommer, que os perseguia na história original, teve seus poderes cassados e agora não podia mais entrar na Grand Line. Não esperava que o quartel-general dos fuzileiros navais enviasse forças ainda mais poderosas. Esse nível de mobilização naval não era típico nem mesmo para a maioria dos vice-almirantes. Robin já tinha uma boa ideia de quem poderia estar ali, pois a vela principal do navio almirante ostentava uma insígnia de coelho rosa bem característica. Dentro do quartel-general dos fuzileiros navais, apenas uma pessoa usava tal símbolo. Quem são esses caras? Usopp gaguejou com as pernas tremendo novamente. Robin os chamava de quem são esses caras, esses não eram fuzileiros navais comuns. Mas relaxe. Essa pessoa não vai agir de forma imprudente, acrescentou Robin calmamente. Se fossem apenas eles dois ali, Robin poderia ter evitado o contato. Afinal, obter a fortuna de Crocodile era sua prioridade no momento. Mas eles não estavam sozinhos ali, o irmão de Luffy, Porgas the Ace, também estava presente.
Com os dois por perto, nem mesmo aquela pessoa teria garantia de sair ilesa de uma briga séria. Muito bem, vamos comprar suprimentos e materiais para construir um meio de transporte no deserto. Deixo essa aquisição com você, o Zop instruiu Hoven, virando-se para o Zop. Hoven não tinha intenção de perder tempo atravessando o deserto a pé como na história original. Com a habilidade da Baku Baku no Mi e a característica de inventor do Usopp, Hoven poderia construir rapidamente um veículo capaz de viajar tranquilamente pelo deserto. Certo, deixa comigo, respondeu Usopp, estufando o peito, ainda um pouco nervoso, mas ansioso para contribuir. Finalmente, uma chance para ele brilhar. Esperem um minuto. Vocês vão atrair muita atenção desse jeito. Usopp gritou de repente. Hoven, você sabe que tem uma recompensa de 100 milhões de belis pela sua cabeça. Um novato de primeira, aclamado como futuro rei dos mares. Super chamativo. Famoso no mundo todo, exclamou Usopp parado diante de Hoven, suando nervosamente. Incrível! Chopper exclamou, boquiaberto ao ouvir a sequência de títulos com os olhos arregalados, olhando para Hoven com total reverência. Ei, eu também tenho uma recompensa de 45 milhões de belis, sabia? Luffy protestou indignado. É exatamente por isso que vocês dois precisam ter mais cuidado. Se causarmos uma confusão, aquele fuzileiro naval famoso não virá atrás de nós, argumentou Usopp seriamente. Bom ponto, Hoven assentiu com aprovação, fazendo Usopp sorrir. Mas o simples fato de Vivi se disfarçar já deve ser suficiente. Contanto que Crocodile não descubra o paradeiro dela, está tudo bem, acrescentou Hoven com um sorriso. Mas aquele figurão. Usopp começou a protestar, mas foi interrompido por uma comoção que irrompeu na cidade. Ei, o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, Ace Punho de Fogo, está aqui. Punhos de Fogo Ace está enfrentando os fuzileiros navais. Saiam daqui rápido. Se forem pegos no fogo cruzado, com certeza morrerão. Civis começaram a fugir freneticamente do centro da cidade. Ace, ao ouvir o nome, Luffy piscou. Punho de Fogo Porgas de Ace, comentou Hoven calmamente com um sorriso. Seu aqui da observação já havia localizado Ace e os fuzileiros navais. Tashigi também está aqui. Hoven sorriu com interesse. Ace, é o Ace mesmo. O Ace está aqui. Luffy ficou imediatamente extasiado. Luffy, você o conhece? Os piratas do Barba Branca? É aquele lendário grande pirata? Usopp exclamou boquiaberto ao ouvir o nome Barba Branca. Não sei quem é Barba Branca, mas Ace é meu irmão mais velho, declarou Luffy orgulhosamente com um largo sorriso no rosto. Todos exceto Hoven olharam fixamente, completamente chocados. Praça da cidade de Nanohana. Um grupo de fuzileiros navais cercou um homem sozinho. Comandante da 2ª Divisão do Barba Branca, Punho de Fogo Porgas de Ace, diga-me qual é o seu propósito. Uma mulher alta e de uma beleza estonteante, vestindo um casaco Justice de vice-almirante do quartel-general da Marinha, identificável por uma tatuagem de aranha na coxa, fez uma pergunta séria com os belos olhos semicerrados. Vice-almirante do quartel-general da Marinha, candidato a almirante Coelho Rosa Gion. Ao lado de Gion estava Tashigi, e havia outra figura, uma mulher sensual de longos cabelos rosa, fumando um cigarro. Capitã do quartel-general dos fuzileiros navais, Ina da Gaiola Negra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 82. Ei, eu não vim aqui procurando briga com vocês, fuzileiros navais, disse Ace, ajeitando seu característico chapéu laranja e olhando exasperado para Gion. Deu de cara com uma encrenqueira, hein? Os olhos de Ace brilhavam com seriedade. Contra outros vice-almirantes do quartel-general da Marinha, ele não se preocuparia, mas este coelho rosa era diferente. Os candidatos a almirante, embora possuíssem a patente de vice-almirante, detinham poder em um nível completamente diferente. Nosso objetivo também não é você. É o soberano do céu, Hoven dos piratas do chapéu de palha, afirmou Gion, estreitando ligeiramente seus belos olhos. No entanto, como comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, sua presença aqui não pode ser ignorada. Se optar por partir pacificamente, não entrarei em combate. A expressão de Gion era igualmente séria. Ace Punho de Fogo era forte, mas ela não tinha medo dele. O verdadeiro problema era o homem por trás de Ace, um dos 4 indivíduos que reinavam como imperadores sobre o Novo Mundo. Um dos 4 imperadores. O homem mais forte do mundo. Barba Branca, Edward Neugat. Enfrentar aquele homem, esqueçam-na, uma candidata a almirante. Mesmo que os 3 almirantes da Marinha em exercício comparecessem, não poderiam entrar em conflito com ele sem a permissão explícita das mais altas autoridades. Gion sentiu uma vontade enorme de praguejar. Ela viera até ali em busca do soberano do céu Hoven, mas antes mesmo de encontrá-lo, deu de cara com o Punho de Fogo Ace. Após o incidente de Logeton, Somer, o comandante original da guarnição, retornou ao quartel-general. A notícia de que Hoven havia roubado sua fruta da fumaça causou um alvoroço enorme no quartel-general dos fuzileiros navais. Somer, devido à sua habilidade logia, era considerado um futuro vice-almirante garantido. Uma das figuras-chave que os fuzileiros navais estavam preparando para a nova geração. Embora a fruta da fumaça fosse de nível baixo entre as logias, ainda era uma logia. Os 3 almirantes atuais eram todos usuários de logia, considerados talvez o trio de almirantes mais poderoso da história da Marinha. Mas agora, esse poder havia sido roubado por Hoven, o soberano do céu. Hoven, o soberano do céu, possuía a habilidade de roubar as Akuma no Mi dos outros. Além disso, o estado de Somer era estranho. Ele estava completamente sem forças. Após análise interna, o quartel-general da Marinha suspeitou que isso fosse um efeito colateral do roubo de uma Akuma no Mi.
Foi exatamente por isso que Robin saqueou descaradamente a força de Sommer. O mundo nunca tinha visto uma habilidade que roubasse tudo. Sem informações, até mesmo o quartel-general dos fuzileiros navais interpretaria mal a situação com base no conhecimento existente, atribuindo a perda de poder unicamente à remoção da fruta. O fato de Robin ter permitido que essa ideia errada persistisse, na verdade, ajudou a obscurecer suas verdadeiras capacidades. Independentemente disso, essa informação alarmante foi imediatamente transmitida ao almirante da frota Sengoku, o Buda. Ao saber da notícia, Sengoku sentiu uma imensa dor de cabeça se aproximando. O fato de Robin, o soberano do céu, possuir Haki do Conquistador já era problemático. Agora, ele também tinha o poder de uma Akuma no Mi do tipologia? Esse homem representava uma enorme ameaça futura para a marinha. Sengoku também ficou perplexo. Por que Robin, o soberano do céu, escolheria a fruta da fumaça? Com o poder de caçar frutas do diabo, não deveria ele almejar as mais fortes? Com base nas informações obtidas em seu confronto com Mihawk, o homem claramente entendia a dinâmica de poder no mar. Para alguém como ele, uma mera fruta da fumaça, mesmo que do tipologia, deveria ser insignificante. Para o período Sengoku, compreender a verdadeira natureza das habilidades dessa potencial grande ameaça tornou-se fundamental. Mas a dor de cabeça piorou. Soberano do céu, Robin fazia parte da tripulação do maldito neto de Garp, Monk de Luffy. Embora Garp não admitisse isso em voz alta, Sengoku não podia simplesmente enviar os almirantes da facção Gavião para capturar ou matar o neto de Garp. Enviar almirantes da facção pacifista também não era adequado. Ele não podia exatamente ordenar que eles pegassem leve com a tripulação. Após muita deliberação, Sengoku finalmente despachou o vice-almirante Gion. Em primeiro lugar, a força de Gion superava em muito a de um vice-almirante comum. Ela era mais do que capaz. Em segundo lugar, Gion era a irmã mais nova do vice-almirante Tsuru, o grande oficial de Estado-Maior, um amigo próximo tanto de Sengoku quanto de Garp. Enviar Gion permitiu investigar a verdadeira força de Robin e, ao mesmo tempo, mostrar a cara daquele velho desgraçado do Garp. Gion também trouxe consigo a capitã Ina Gaiola Negra, outra jovem oficial promissora, e Tashiji, que havia encontrado Robin em Logeton. Após receber informações de que Robin e os Chapéus de Palha estavam a caminho de Alabasta, Gion veio para cá, apenas para se deparar inesperadamente com Ace Punho de Fogo. Robin, o soberano do céu? Piratas do Chapéu de Palha? Ao ouvir esses nomes, a expressão de Ace mudou instantaneamente. Inicialmente, eu não queria lutar com você, mas se seu alvo é o Luffy. Foge. As chamas irromperam, envolvendo todo o corpo de Ace. Vamos lá, fuzileiros navais. Deixem-me ver a força de um candidato a almirante da marinha, declarou Ace solenemente. O que você pensa que está fazendo? Ace Punho de Fogo. Está tentando começar uma guerra? A expressão de Gion se tornou sombria quando Ace ativou sua Akuma no Mi do tipo chama-chama. Lutar contra Ace aqui teria repercussões muito além de Alabasta e de sua missão. Isso poderia potencialmente atrair a intervenção do homem por trás de Ace Barba Branca. Ela não tinha autoridade para enfrentar Ace de forma imprudente sem aprovação. Mas Gion não conseguia entender por que Ace, que acabará de dizer que não queria lutar, de repente mudou de ideia. A resposta chegou instantes depois. Ace. É mesmo Ace. Um grito de entusiasmo ecoou por perto. Luffy. Ace se virou com um largo sorriso de pura alegria no rosto. Chapéu de Palha. Tashiji reconheceu Luffy imediatamente e, em seguida, examinou rapidamente a área, procurando por outra figura. Ela não ficou desapontada. Uma figura caminhou lentamente em direção a eles. Faz tempo, Tashiji. Robin a cumprimentou com um sorriso calmo, e então notou a mulher ao seu lado. Então é mesmo o vice-almirante Gion. Tashiji mordeu o lábio ao ouvir a voz de Robin. Soberano do céu, Robin. O olhar de Gion se fixou em seu alvo principal, sua expressão endurecendo. Verificar atributos, ordenou Robin mentalmente, analisando Gion e Ace. Características de Gion: grande espadachim, ouro profundo, Haki do armamento, ouro profundo, Haki da observação, ouro profundo. Combatente de nível almirante candidato, comandante Yonko. A expressão de Robin tornou-se séria. Embora sua técnica suprema pudesse atingir esse nível de poder, uma verdadeira batalha de vida ou morte contra Gion não oferecia garantia de vitória. Mas quando Robin viu as características de Ace, suas pupilas se contraíram bruscamente. Características principais: fruta da chama, ouro claro, não desperta, Haki do conquistador, autoaversão, Haki da observação, ouro claro, Haki do armamento. Autoaversão, grande mandamento da chama, Yonkou das chamas, ouro profundo. Haki do conquistador, autoaversão, detesta sua própria linhagem de rei dos piratas e, consequentemente, detesta o Haki do conquistador herdado dela. A autoaversão impede seu uso. Ao ver a etiqueta autoaversão no Haki do conquistador, Robin não ficou surpreso. Ace cresceu sob uma implacável campanha de propaganda negativa dos fuzileiros navais, que rotulavam a linhagem do rei dos piratas como maligna, algo que não deveria existir. Isso levou à infância rebelde e violenta de Ace, que só se suavizou após conhecer Luffy e Makino. Mas um trauma infantil tão profundo não desapareceu com o tempo. Ele se agravou. O fato de Ace ter perdido completamente a compostura ao ser lembrado de sua linhagem Roger e durante seu desafio contra Barba Branca comprovou isso. Mesmo durante sua execução, ele desprezou profundamente sua própria linhagem. Consequentemente, seu Haki do conquistador foi suprimido por esse autodesprezo, tornando-o inutilizável. O mesmo se aplicava ao seu Haki do armamento. A autoaversão criou uma enorme falha na força espiritual de Ace. No sistema Ki de One Piece, doenças físicas, mesmo aquelas incuráveis, muitas vezes podiam ser compensadas por Akuma no Mi. Mas as falhas espirituais eram diferentes. Se significativas, elas dificultavam severamente ou impediam completamente o desenvolvimento e o uso do Haki. O Haki da observação era ligeiramente diferente.
Após o despertar, funcionava principalmente como uma extensão dos 5 sentidos do usuário, mesmo com falhas espirituais significativas, contanto que o espírito do usuário não estivesse completamente quebrado, o aqui da observação ainda podia ser usado. Ace demonstrou isso na história original ao procurar o caçador de recompensas Escorpião, e também durante sua luta com Barba Negra. Barba Negra comentou que Ace não era atingido há muito tempo. Ace atuava no Novo Mundo, onde o aqui do armamento era comum. Evitar golpes dependia de seu aqui da observação competente, que lhe permitia prever ataques e elementarizar seu corpo, intangibilidade logia pouco antes do impacto, deixando que ataques infundidos com aqui o atravessassem sem causar danos. Ao ver a característica da Mera Mera no Mi, os olhos de Hoven brilharam novamente. Fruta da chama, ouro claro, não desperta, humano de chamas. Pode transformar todo o seu corpo em chamas, usando poderosos ataques de fogo, ouro claro. Ao despertar, libera todo o poder da fruta da chama, ouro supremo. Ouro supremo. Uma Mera Mera no Mi totalmente despertada possuía um poder equivalente a uma característica ouro supremo, no mínimo capaz de enfrentar um guardião de nível almirante como Zephyr em seu auge. Como Hoven suspeitava, esta fruta, embora talvez menos versátil que a Goro Goro no Mi, pertencia definitivamente à categoria T1 nível 1 das frutas do diabo. O fogo, desde os tempos antigos, juntamente com o relâmpago, era considerado pela humanidade um desastre natural, chegando até mesmo a ser venerado como poder divino. Embora a fruta da chama fosse às vezes alvo de zombaria no Novo Mundo, porque muitos indivíduos poderosos podiam utilizar ataques baseados em fogo, esse mesmo fato destacava o poder inerente do fogo. Tanto Big Mom com Prometheus quanto Kaido, usando o Bagua de Chamas como seu golpe mais forte, fizeram uso extensivo do fogo. Seu potencial destrutivo era inegável. O poder da fruta da chama era facilmente comparável ao da fruta do gelo de Aokiji, talvez até mesmo superando-a em força destrutiva bruta. Uma Akuma no Mi verdadeiramente poderosa. Sua principal fraqueza era ser inerentemente inferior à fruta Magma Magma de Akainu, mas isso acontecia porque a Magma Magma era uma fruta T0, nível 0, descrita nos textos como possuidora do maior poder ofensivo entre todas as Akuma no Mi. O histórico de combate de Akainu demonstrava seu poder aterrador. Mesmo sem o conquistador infundido, sua força destrutiva parecia superá-la, mutilando ou matando qualquer um atingido por ela. Hoven agora entendia completamente porque Magma neutralizava a chama. A fruta chama-chama era baseada em fogo natural, como incêndios florestais com temperatura entre 800 e 1300 graus Celsius, e não em combustão química. A temperatura do magma ultrapassou os 1400 graus Celsius. Combinada com as propriedades do magma, essa temperatura sufocou completamente as chamas naturais, tornando-o fruto superior. Atualmente toda a força de combate de Ace dependia dessa fruta. Levada ao seu limite, usando o mandamento da grande chama, Yonkou das chamas, Ace podia exercer um poder de nível comandante Yonkou, ouro profundo. Mas o que realmente fez as pupilas de Hoven se contraírem não foram as próprias características de Ace. Alvo detectado ligado por um laço de vida ou morte ao capitão da tripulação Monk D. Luffy. É possível carregar os atributos do alvo através da conexão com Monk D. Luffy. E características carregáveis. Aqui da observação, ouro claro, fruta da chama, ouro claro, grande mandamento da chama, Yonkou das chamas, ouro profundo. Devido ao vínculo de vida ou morte, o equipar será instantâneo após a seleção. Ele poderia carregar as características do Ace? Laço de vida ou morte. Mesmo sem fazer parte da tripulação do Chapéu de Palha, se alguém compartilhasse esse laço com um membro da tripulação, suas características poderiam ser carregados instantaneamente. Assim como Hoven equipou instantaneamente as características de Nami, os laços de vida ou morte que uniam Luffy naturalmente se estendiam a Ace e Sabó. Hoven não hesitou. Selecionou imediatamente carregar. Aqui da observação, ouro claro, carregado. Aqui da observação nível avançado. Aprimorado para aqui da observação, ouro claro. E Mera Mera no Mi, ouro claro, carregada. Grande mandamento da chama, Yonkou da chama, ouro profundo, carregado. E a energia física contida na fruta flamejante, ouro claro, é digerida automaticamente. Físico demoníaco sobre-humano, ouro claro, aprimorado. Nascido do mar, ouro supremo, ativado. Aqui do armamento, ouro claro, aprimorado. Uma avalanche de notificações inundou a visão de Hoven, tornando impossível para ele conter o sorriso. A característica da Mera Mera no Mi, sendo do tipo força, naturalmente incluía a energia física de Ace. O físico de Ace era considerável, rendendo 5 materiais de aprimoramento de ouro claro para Hoven. A energia física no nível ouro claro e acima está mais relacionada às reservas de resistência, combustível para Ki frutas do diabo, do que à força bruta. Embora gigantes como Dor e Broj possuíssem imensa força bruta devido à sua raça, seu estado de sobrecarga significava que sua contribuição real de energia física era menor do que a de Ace. Após absorver a energia física de Ace, o físico demoníaco sobre-humano e o aqui do armamento de Hoven estavam agora a apenas um material de ouro claro de alcançar o nível ouro profundo. Além disso, ele ganhou a Mera Mera no Mi T1. A força de Hoven aumentou drasticamente, e Hoven já possuía habilidades que se harmonizavam perfeitamente com a fruta da chama. Nova característica de técnica de fusão, explosão de chamas, ouro profundo, a habilidade da fruta bomba-bomba detona chamas, liberando um poder explosivo terrivelmente amplificado. Mais uma característica de técnica suprema apareceu. A fruta bomba-bomba podia detonar as chamas da fruta chama-chama, maximizando seu potencial explosivo. E essa era uma habilidade padrão que não exigia imensa concentração.
Isso significa que mesmo dependendo apenas dos poderes da Akuma no Mi em seu estado base, Hoven agora possuía força de combate de nível comandante Yonkou. Além disso, outra habilidade que apresenta sinergia com fogo. Nova característica da técnica de fusão. Névoa flamejante, ouro profundo, combina as habilidades das frutas fumaça-fumaça e chama-chama. Aprimora o poder das chamas enquanto simultaneamente causa asfixia aos inimigos atingidos pelo ataque. Também uma habilidade de uso padrão. E uma última técnica definitiva. Nova característica de técnica suprema. Grande mandamento da chama, Yonkou das chamas, explosão, fumaça, ouro profundo. Infunde os poderes das Akuma no Mi bomba-bomba e fumaça-fumaça no Yonkou das chamas, liberando o poder combinado das 3 Akuma no Mi. Este era agora o ataque supremo mais forte de Hoven, baseado na Akuma no Mi. Seu poder superava em muito o Yonkou das chamas padrão de Ace. E isso era apenas o poder da sua Akuma no Mi. Hoven ainda possuía Ki. Hoven havia oficialmente alcançado o nível de combate de comandante Yonkou. E não foi por pouco. Capítulo 83. Sua força aumentou inesperadamente, Hoven se sentiu fantástico. Ele voltou seu olhar para o candidato a almirante Gion. Ao observá-la agora, a seriedade anterior nos olhos de Hoven desapareceu, substituída por uma intensidade vermelho escura fugaz. Os candidatos a almirante, embora estivessem um nível acima dos vice-almirantes padrão do quartel-general da Marinha, não eram, em última análise, do mesmo nível que os verdadeiros almirantes. Um candidato a almirante era exatamente isso, um candidato sendo preparado para uma possível promoção futura. No fim das contas, sua força ainda era insuficiente. Caso contrário, após a Guerra da Cúpula na história original, o governo mundial não teria precisado do recrutamento militar mundial para nomear Fujitora e Ryukugil, 2 indivíduos sem histórico prévio na Marinha, como almirantes. A diferença entre o nível Ouro Supremo, limiar mínimo para almirante, e o Ouro Profundo, limiar para candidato a almirante, comandante Yonkou, embora aparentemente apenas um subnível, representava uma enorme diferença de poder real. Imagine um Yonkou no auge desferindo um golpe de Aki do Conquistador infundido em potência máxima. Um lutador de nível Ouro Profundo muitas vezes não conseguiria suportar nem mesmo um único golpe. O ditado, abaixo de imperadores e almirantes, todos são formigas, não era mera hipérbole. Agora significativamente fortalecido, confiando nas habilidades sinérgicas de sua Akuma no Mi, Hoven não temia ninguém, a menos que seu oponente fosse de nível almirante ou superior. Embora o Aki de Hoven ainda não tivesse alcançado o nível Ouro Profundo de Gion, habilidades de Akuma no Mi suficientemente poderosas poderiam destruir as defesas até mesmo de usuários de Aki fortes, mesmo sem infusão de Aki. Soberano do céu Hoven? Ace, tendo ouvido o discurso anterior de Gion, olhou atentamente para Hoven. Ace certamente conhecia o nome Soberano do céu, Hoven. Ele havia ecoado como um trovão pelos mares recentemente. Usuário do Aki do Conquistador, reivindicando o título de Soberano do Céu, um pirata novato incrivelmente deslumbrante. O último pirata novato a causar tanto alvoroço foi o próprio Ace, antes mesmo de se juntar aos piratas do Barba Branca. Contudo, como Ace havia suprimido seu próprio Aki do Conquistador devido ao autodesprezo, a fama atual desse homem provavelmente superava a fama inicial de Ace. Especialmente após o confronto com Mihawk no Mar do Leste, até mesmo o Novo Mundo agora conhecia seu nome. Mais importante ainda, esse homem era o camarada de seu irmão mais novo, Luffy. Ace sentia uma imensa curiosidade por ele. Mas no instante em que Ace olhou diretamente para Hoven, suas pupilas se contraíram instantaneamente. Forte, em especial a luz carmesim escura que tremeluzia em seus olhos, aquilo fez Ace estremecer. Embora reprimido, Ace conhecia intimamente aquele poder, Aki do Conquistador, e um Aki incrivelmente poderoso. Mesmo adormecido, não totalmente liberado, Ace sentia uma pressão palpável emanando dele. Essa presença era muito além do que qualquer pirata novato deveria ter. Não é de admirar que ele tenha atraído tanta atenção, o quartel-general da Marinha chegou a enviar um candidato a almirante especificamente para ele. A expressão de Ace ficou séria, depois se abriu num sorriso. Luffy, seu pestinha, realmente encontrou um camarada incrível. Entretanto, a expressão de Gion era extremamente grave. Ace sentiu apenas a pressão do Aki do Conquistador latente nos olhos de Hoven, mas Gion sentiu o Aki de Hoven direcionado diretamente para ela. Aki incrivelmente forte. Possuir Aki do Conquistador dessa magnitude implica que seu Aki do armamento e da observação também devem ser formidáveis. Esse homem havia demonstrado um Aki do armamento impressionante ao derrotar Somer, mas agora parecia claro, ele não havia usado nenhuma fração de sua verdadeira força naquela ocasião. Gion praguejou mentalmente. A avaliação da força desse homem feita pelo quartel-general dos fuzileiros navais estava completamente errada. Para alguém com a postura de um rei, agindo com tanta audácia, chegando a revelar a capacidade de roubar Akuma no Mi, o quartel-general da Marinha naturalmente teve que avaliar seu nível de ameaça. Considerando sua comprovada habilidade em combate, mesmo levando em conta a fruta da fumaça roubada, sua força ainda não deveria ter atingido o nível de vice-almirante. Enviar uma candidata a almirante já era considerado uma atitude extremamente séria. Afinal, ela estava entre as forças mais poderosas que o governo mundial podia mobilizar, abaixo até mesmo dos 3 almirantes. Até mesmo Sengoku estava confiante de que essa missão, descobrir a verdade sobre as habilidades de Hoven, seria bem sucedida sob o comando dela. Mas agora, antes mesmo do confronto, só de sentir a intensidade do Aki do Conquistador de Hoven, Gion percebeu que seria incrivelmente difícil. Aqui assim era impossível para um novato que acabará de entrar na Grand Line. Mesmo no Novo Mundo, apenas as potências estabelecidas possuíam tal presença.
confiança. E pior ainda, Ace dos Punhos de Fogo, dos Piratas do Barba Branca, também estava aqui. E aparentemente, Ace tinha uma relação excepcionalmente próxima com Luffy do Chapéu de Palha. Punhos de Fogo Ace, você pretende confrontar diretamente o quartel-general dos fuzileiros navais? Meu alvo na missão é o soberano do céu Robin, tentou sondar Gion, avaliando a situação. Luffy é meu irmãozinho. Ataquem ele ou seus companheiros, e eu não ficarei parado, retrucou Ace firmemente sem ceder. Ao ouvir isso, a expressão de Gion mudou novamente. Não por medo como candidata a almirante, mesmo sentindo o imenso aqui de Robin, Gion permaneceu confiante em suas próprias habilidades. O verdadeiro problema era Barba Branca. Sem autorização, ela não podia lutar contra Ace de forma imprudente. Mas sua missão, descobrir a verdade sobre as habilidades de Robin, precisava ser concluída. Gion queria xingar de novo. Ela sabia que Luffy do Chapéu de Palha era neto de Garp. Ela também sabia que o almirante da frota Sengoku a havia enviado especificamente para essa missão, basicamente dizendo para ela pegar leve para não magoar Garp. Suas ordens eram, sob a premissa de mostrar a Garp o rosto, determinar a veracidade das habilidades de Robin. Se não fossem muito problemáticas, decidir se o prenderiam ou não com base em seu discernimento. Se as habilidades dele fossem extremamente perigosas, representando uma grande ameaça aos fuzileiros navais ou ao governo mundial, ele deveria ser preso imediatamente, mas a mulher do Chapéu de Palha deveria ser libertada. Essa era a missão dela. Mas agora, descobriu-se que Ace Punho de Fogo era irmão do Chapéu de Palha? Gion de repente se lembrou de algo. Anos atrás, o almirante da frota Sengoku havia repreendido o vice-almirante Garp por um longo tempo porque um dos netos, adotivos, de Garp estava causando grandes problemas nos mares. Então esse era Punhos de Fogo Ace. Punhos de Fogo Ace, apoiado não apenas por Barba Branca, mas também ligado a Garp. O nível de dificuldade desta missão aumentou drasticamente. Gion estava prestes a sugerir uma retirada temporária para relatar a situação a Sengoku, quando a situação tomou um rumo inesperado. Você veio de tão longe por minha causa, achou mesmo que eu deixaria você ir embora de mãos vazias? Perguntou Robin, com a luz carmesim escura em seus olhos brilhando violentamente. Tendo acabado de receber um enorme aumento de poder, Robin estava ansioso por uma luta. Além disso, sua recompensa ainda não era alta o suficiente. Robin olhou para Gion, seu Haki do Conquistador praticamente fervendo. Ace é irmão do Luffy, ele é um convidado da nossa tripulação. Não seria certo deixar nosso convidado lutar, acrescentou Robin, olhando para Ace com um sorriso calmo. Ace encarou Robin, hesitou por um instante, dissipou as chamas que o envolviam e sorriu de volta. Bem então, aguardo ansiosamente para ver sua força, soberano do céu Robin. Pode me chamar de Robin. O irmão do Luffy é nosso amigo, respondeu Robin de bom grado, sentindo imensa gratidão por Ace depois de ter se beneficiado tanto dele. Muito bem, Robin, Ace respondeu com uma risada tranquila. Ele gostava de fazer amizade com homens assim. Continuem estocando suprimentos. Quanto a vocês, sigam-me. Robin gritou primeiro, instruindo os outros, escondidos por perto, a continuarem seus preparativos, e então se virou para Gion e os fuzileiros navais restantes. Este era o país de Vivi. Uma batalha entre lutadores do nível de um comandante Yonkou poderia facilmente destruir a cidade. Robin naturalmente preferia o deserto desabitado nos arredores da cidade. Exatamente como dizem os rumores, um homem arrogante, comentou Gion friamente com a expressão endurecendo. Com seu Haki da observação, ela naturalmente detectou Nami e os outros por perto. Ela entendeu que Robin estava dizendo à sua tripulação para se preparar para a viagem pelo deserto. Essa total indiferença à presença dela, tratá-la como se ela nem sequer representasse uma ameaça, foi algo inédito para uma candidata a almirante. Nem mesmo segundos em comando das tripulações do Yonkou lhe mostrariam desrespeito. Apesar disso, Gion liderou seus fuzileiros navais para fora da cidade. Afinal, Alabasta era um reino afiliado ao governo mundial. Se nem mesmo um pirata quisesse danificar a cidade, os fuzileiros navais certamente não se oporiam. Fora de Nanohana no deserto. Zoro, você também veio. Luffy sorriu ao ver Zoro chegar. Preciso assistir a uma luta como essa. Aquela mulher, ela é uma espadachim, certo? Perguntou Zoro, com um olhar predatório fixo em Gion. Alguém que Robin chamou de grande nome na marinha, e ainda por cima espadachim? Zoro jamais perderia uma luta dessas por nada. Soberano do céu, Robin, como você roubou a habilidade da fruta da fumaça do Capitão Somer? Perguntou Gion diretamente, com a mão repousando no cabo de sua famosa espada com pira. Seu Haki da observação se fixou completamente em Robin, tentando discernir a verdade em suas respostas e oscilações emocionais. Ah, é? O quartel-general dos fuzileiros navais te mandou descobrir a verdade sobre as minhas habilidades? Robin deu uma risadinha, olhando para Gion. Gion não se surpreendeu, o objetivo dela não era exatamente sutil. Já que você está tão ansioso para saber, observe com seus próprios olhos, respondeu Robin. Mas antes que Gion pudesse responder, a expressão de Robin se transformou em um sorriso extremamente confiante. Mas primeiro vamos eliminar a besteira. Bum! A luz carmesim escura tirânica nos olhos de Robin pareceu solidificar-se, explodindo para fora. Raios carmesim escuros crepitaram violentamente pelo ar. Tum, tum, tum. Com exceção de Gion, Tashigi e Ina, todos os outros fuzileiros navais ficaram instantaneamente com os olhos brancos, desmaiaram e caíram com força no chão. Haki do Conquistador. Campo limpo. Haki do Conquistador. Tentando abalar minha determinação antes mesmo de lutarmos? A expressão de Gion mudou. Como esperado. Haki incrivelmente forte. Entre os fuzileiros navais que ela trouxe, havia um contra-almirante. Mesmo assim, ele não resistiu à explosão de Haki daquele homem, desmaiando instantaneamente.
Como candidata a almirante, Gion conhecia o Aqui do Conquistador, mesmo que não o possuísse. Antes de dominar a infusão, ele funcionava principalmente como um ataque baseado na força de vontade. Embora não pudesse ferir diretamente oponentes de força equivalente, a onda de choque podia perturbar seu estado mental, prejudicando seu desempenho. A força espiritual estava diretamente ligada à intensidade do Aqui. Que Aqui poderoso! A expressão de Ace também ficou séria. Embora já o pressentisse antes, sentir toda a sua força desencadeada revelou verdadeiramente o quão incrivelmente poderoso aquele homem era. Aqui do Conquistador. Será que esse homem está menosprezando a Ina? Ina franziu a testa, olhando para o contra-almirante inconsciente ao seu lado. Nem mesmo a contra-almirante conseguiu suportar a explosão, mas ela permaneceu consciente. Claramente, o homem a excluiu intencionalmente. Ao mesmo tempo, Ina ficou completamente chocada. Um pirata novato. E nem mesmo um contra-almirante do quartel-general da Marinha conseguiu se manter consciente diante dele? Ina olhou fixamente para Hoven. Ao lado dela, Tashigi agarrou Shigure com força, mordendo o lábio com firmeza. Após retornar ao QG, Tashigi, depois de encontrar Hoven, foi levada por Gion para Alabasta. Durante o tempo em que esteve no QG e ao lado do vice-almirante Gion, Tashigi aprendeu muito mais sobre o mundo em geral, incluindo o verdadeiro significado do Aqui do Conquistador. Mas ela jamais imaginou. Apenas com Aqui, sem sequer mover um dedo, Hoven poderia incapacitar até mesmo um contra-almirante do QG. Comparada a Hoven, ela era incrivelmente fraca. Inaceitável. Preciso ficar mais forte. Forte o suficiente para ficar de pé diante de Hoven como igual. Tashigi mordeu o lábio, encarando Hoven com ferocidade. No instante seguinte, algo aconteceu que fez com que as expressões de Gion, e até mesmo de Ace, mudassem drasticamente. Você queria tanto saber a verdade sobre as minhas habilidades? Então observe muito de perto, declarou Hoven dando uma gargalhada sonora. Foge. Chamas terríveis irromperam violentamente, engolfando Hoven por completo. Ele se transformou em uma figura aterradora de puro fogo. O calor intenso distorceu o ar no deserto já escaldante. Fruta da chama? Gion exclamou surpresa, com o rosto empalidecendo instantaneamente. Essa habilidade, como ela pôde não reconhecê-la? Mesmo entre os usuários de logia, era considerado um dos poderes de nível superior, rivalizando facilmente com a fruta do gelo de Aokiji. Mas esse poder era notoriamente usado por Porgas de Ace. Foi essa habilidade que lhe rendeu o apelido de Punhos de Fogo Ace. Gion instintivamente olhou para Ace, e viu o próprio Ace olhando fixamente, completamente estupefato. Fruta da chama? Ace olhou boquiaberto, completamente estupefato. Subconscientemente, ele ativou sua própria habilidade. Foge. Chamas tremeluziam ao seu redor. Aliviado por ainda possuir seus poderes, Ace sentiu-se ainda mais horrorizado ao olhar para Hoven. O que está acontecendo? Não deveriam existir duas Akuma no Mi idênticas ao mesmo tempo. No entanto, o poder que esse homem possuía era inegavelmente o da Akuma no Mi da chama, e a intensidade parecia ainda maior que a sua. Ace sentiu a temperatura atmosférica subir bruscamente. As chamas que Hoven controlava pareciam mais quentes que as suas. A temperatura da fruta da chama variava de 800 a 1300 graus Celsius. Somente após o despertar, seu poder total podia ser liberado. Ace conseguia controlar chamas a cerca de 1000 graus Celsius. Mas, como usuário da fruta, Ace podia sentir claramente que as chamas de Hoven eram superiores. Incrível! O Hoven tem uma nova habilidade da Akuma no Mi? Luffy gritou animado. Nova habilidade? Ace olhou fixamente para Luffy. O que ele quer dizer com nova habilidade? Todo mundo sabe que um usuário de habilidade só pode ter um poder. Isso mesmo. O que aconteceu? E aquela habilidade da fruta da fumaça que você roubou do Capitão Fumaça? Gion exigiu, finalmente percebendo o ponto crucial em meio ao choque. Ela ficou tão atonita com o súbito aparecimento da fruta chama-chama que por um instante se esqueceu. Soberano do céu, Hoven havia roubado a Moku Moku no Mi de Someren Logeton e demonstrado usar seu poder na plataforma de execução. Sem dúvida, ele era o usuário da fruta da fumaça naquela época, mas agora, de repente ele estava usando a habilidade da fruta da chama do Punhos de Fogo Ace? Será possível? Uma suspeita aterradora começou a se formar na mente de Gion. Sua testa ficou coberta por finas gotas de suor frio. A fruta da fumaça, você disse? Hoven sorriu. Foge. Metade do corpo de Hoven permaneceu envolta em chamas, enquanto a outra metade, sob os olhares incrédulos de Gion, Ina e Ace, se dissolveu em uma densa fumaça. Moku Moku no Mi. Gion gritou horrorizado. Aquele homem possuía as habilidades de duas Akuma no Mi do tipo Logia, e de alguma forma, elas coexistiam dentro dele sem conflito. Olhando para Hoven, metade chama, metade fumaça, Gion sentiu um medo paralisante. Como algo assim era possível? Tem certeza de que são apenas duas habilidades de Akuma no Mi? Perguntou Hoven com um tom de divertimento na voz. Os olhos de Gion se arregalaram ainda mais em horrorizado reconhecimento. Explosão de chamas. Foge. Chamas aterrorizantes irromperam, disparando em direção a Gion. No instante seguinte, bum! As chamas explodiram violentamente. Capítulo 84. Diante das chamas abrasadoras que se aproximavam, Gion desembainhou instantaneamente sua famosa espada com pira. O Aqui do armamento denso imediatamente revestiu a lâmina. Gion pretendia mostrar a esse jovem arrogante a verdadeira imensidão do mar com seu Aqui superior. Mas no instante seguinte, as chamas que atingiam Gion explodiram repentinamente. Bum! Fogo considerado pelos humanos, desde tempos imemoriais como um desastre natural. E em uma verdadeira catástrofe de incêndio, o aspecto mais aterrador não era o calor em si, mas a explosão resultante.
A força gerada pela explosão superava em muito o potencial de combustão das chamas por si só, e então as chamas detonaram de dentro, do próprio núcleo de cada faísca. A energia aterradora dentro das chamas, amplificada pelo poder da fruta bomba-bomba, irrompeu instantaneamente em um único ponto. As chamas da explosão formaram uma enorme bola de fogo crepitante, com Gion atingido bem no centro. A força descomunal lançou a areia do deserto sob seus pés, e o calor intenso próximo ao núcleo chegou a derreter a areia, transformando-a em escória. O que é isso? Ace olhou fixamente, completamente estupefato. As chamas explodiram. Suas próprias habilidades de chama poderiam causar explosões, certamente, mas apenas ao inflamar materiais combustíveis. As chamas de Hoven, no entanto, detonaram sozinhas. Era como se alguém tivesse plantado explosivos potentes no meio de cada fio de fogo e os detonado simultaneamente. O poder destrutivo resultante deixou até mesmo Ace, o usuário da fruta da chama, completamente sem palavras. Vice-almirante Gion, Ina e Tashiji gritaram alarmadas ao presenciarem o espetáculo aterrador desencadeado pelo ataque aparentemente casual de Hoven. Clang. Gion, no entanto, era um candidato a almirante. Seu domínio do Aqui do armamento e sua destreza com a espada estavam entre os melhores dos mares. Seu compira desferiu um golpe certeiro, lançando vários cortes velozes que atravessaram a bola de fogo em explosão, criando brechas temporárias. Droga! Apesar de ter resistido ao ataque, Gion não saiu ilesa. Ela esperava que seu Aqui do armamento superior cortasse facilmente as chamas de um simples fogo de chamas. Ela não previu que as chamas detonariam instantaneamente ao contato. A explosão foi terrivelmente poderosa, especialmente a queima-roupa. Embora seu Aqui da observação a tivesse alertado sobre o perigo frações de segundo antes, permitindo que ela revestisse rapidamente seu corpo com Aqui do armamento defensivo, algumas partes de sua pele ainda estavam queimadas. A velocidade da explosão foi instantânea demais. Mesmo seu Aqui preditivo só lhe deu um breve aviso. Tempo insuficiente para que sua cobertura de Aqui do armamento reagisse mais rápido que a detonação interna. Sentindo o calor intenso em sua pele, a expressão de Gion tornou-se incrivelmente sombria. Os ferimentos leves não eram o problema. Eles não afetariam significativamente sua capacidade de combate. O verdadeiro problema era: sua habilidade da fruta da chama contém outro poder? Gion exigiu com o rosto sombrio. Seu Aqui da observação o detectou no instante em que as chamas explodiram. Havia mais do que apenas o poder da fruta da chama contido ali. O poder da explosão. Será que é a fruta bomba-bomba do tipo paramecia? Gion havia estudado a enciclopédia das frutas do diabo. Combinando esse conhecimento com a provocação anterior de Hoven, tem certeza de que são apenas duas habilidades de Akuma no Mi. A resposta ficou terrivelmente clara. Ao olhar para Hoven, um horror absoluto começou a surgir nos olhos de Gion. Esse homem possuía mais do que apenas duas habilidades de Akuma no Mi. Percepção impressionante para um candidato a almirante, reconheceu Hoven com um aceno de cabeça em sinal de aprovação. Ouvir a confirmação não trouxe nenhum conforto a Gion. Em vez disso, choque e fúria guerreavam dentro dela. Era do conhecimento geral em todos os mares. Uma pessoa só podia comer uma fruta do diabo. As Akuma no Mi eram incrivelmente poderosas. Gion sabia em primeira mão o quão potente uma fruta de nível superior podia ser. Porque os três almirantes da marinha atuais, Akainu, Aokiji e Kizaru, eram considerados o trio mais forte da história. Porque eles empunhavam três Akuma no Mi do tipo Logia incrivelmente poderosas. Essas frutas permitiram que eles, mesmo sem Aqui do Conquistador, lutassem de frente contra imperadores que possuíam Aqui do Conquistador infundido. Mas agora existia alguém capaz de usar múltiplos poderes de Akuma no Mi. Naquele momento, uma parte do objetivo da missão dela fez sentido. Entender por que um homem do calibre de Hoven se daria ao trabalho de usar a frágil fruta da fumaça. A resposta era assustadoramente simples, porque ele podia possuir várias Akuma no Mi. E olhando para ele agora, quantos ele poderia possuir? Era um completo mistério. E se ele pudesse possuir um número infinito? Só de pensar nisso já me dá arrepios. Gion sentiu um tremor em seu interior. As Akuma no Mi eram poderosas, sim, mas nenhuma habilidade era perfeita. Cada uma tinha pontos fortes e fracos. As Zoans concediam um físico e resistência incríveis, mas se destacavam principalmente em combate corpo a corpo e apresentavam um risco de perda de controle ao despertar. As paramecias ofereciam habilidades bizarras e complexas, mas geralmente careciam do poder físico bruto das Zoans ou da força destrutiva das Logias. Com raras exceções como a fruta do tremor, as Logias concediam controle sobre os elementos naturais, como as forças da natureza, mas eram vulneráveis a contramedidas elementais específicas e notoriamente difíceis de despertar. Alinhar completamente a própria vontade com o elemento natural era difícil para os humanos. Além disso, os usuários de Logia, por serem as formas de existência mais antinatural, sofreram a maldição mais profunda vinda do mar, tornando o desenvolvimento do Aqui mais difícil para seus usuários devido ao conflito inerente entre dependência e desejo. Isso também pode explicar porque até mesmo Vegapunk conseguiu replicar artificialmente as habilidades de Zoas e Paramecias, mas teve dificuldades com as Logias. Prós e contras, essa era a natureza das Akuma no Mi. Mas e se diferentes tipos de Akuma no Mi fossem combinados em uma única pessoa? Possuindo o físico e a resistência aterrorizantes de uma Zoan, os ataques elementais catastróficos de várias Logias e os poderes bizarros e imprevisíveis das Paramecias. Além disso, a combinação de diferentes frutas pode potencialmente atenuar as fraquezas e amplificar os pontos fortes. O aumento de poder resultante dessa sinergia, Gion acabará de experimentá-lo em primeira mão. Seu próprio Aqui poderoso teve dificuldades para resistir àquele ataque combinado. Ao olhar para o homem à sua frente, até mesmo Gion, com sua determinação inabalável, sentiu-se completamente horrorizada. Então, Gion cerrou os dentes. Preciso capturá-lo imediatamente. Esse homem representava uma imensa ameaça futura à justiça dos fuzileiros navais.
Fique aí mesmo, soberano do céu Hoven, rugiu Gion, abandonando os ataques à distância e avançando. Ela não perderia tempo sondando, precisava entrar em combate corpo a corpo imediatamente. Compira, revestida por uma espessa camada de Aqui do armamento, desferiu um golpe direto em direção a Hoven. Névoa de chamas. Hoven respondeu brandindo ambos os braços. Chamas intensas misturadas com fumaça densa irromperam, envolvendo Gion instantaneamente. Quilo. Jato de névoa flamejante. Vendo Gion tentando diminuir a distância, Hoven sorriu. Foge. O peso de Hoven caiu instantaneamente para 1 quilograma. Impulsionado pela força combinada da erupção de fogo e fumaça, ele disparou para cima a uma velocidade incrível. Seu próprio Aqui não era tão forte quanto o de Gion, e Gion era um grande espadachim. Espadachins poderosos eram mortais em combate corpo a corpo, especialmente quando combinados com um Aqui forte. Mas Hoven era um usuário de Akuma no Mi, por que ele a enfrentaria em combate corpo a corpo? Gion só precisava ficar lá embaixo e aguentar os golpes. A névoa flamejante se espalhou rapidamente em direção a Gion. Gepo. Ao ver Hoven voando para cima, Gion não entrou em pânico, ela imediatamente usou a técnica dos 6 poderes Gepo, impulsionando-se no ar para perseguir Hoven rumo ao céu. Mas muito rapidamente a expressão de Gion mudou novamente. A velocidade de voo de Hoven era muito alta. Essa não era a velocidade que um usuário normal de Logia deveria possuir. Frutas do tipo Logia como Mera no Mi, Moku no Mi ou Pika no Mi, permitiam levitação temporária ou planar através de propulsão elemental. Mas elas não garantiam verdadeira capacidade de voo. Manter a altitude exigia muita resistência, e a velocidade de voo normalmente não era muito alta. No entanto, a velocidade atual de Hoven superou em muito suas expectativas. Seu Gepo não conseguiu alcançá-lo. Ela foi forçada a uma posição puramente defensiva, incapaz de revidar contra seus ataques da Akuma no Mi. Pior ainda, as chamas que ele usava agora continham as propriedades sufocantes da fruta da fumaça. Ela precisava manter o Aqui cobrindo todo o corpo constantemente para evitar que a fumaça a sufocasse. Esse uso constante de Aqui defensivo era incrivelmente desgastante. Lidar com uma única habilidade de Akuma no Mi já era complicado o suficiente. Múltiplas habilidades sinérgicas eram um pesadelo. Explosão de chamas. Boom! As chamas que cercavam Gion explodiram novamente, fazendo suas defesas de Aqui tremerem violentamente. A névoa flamejante avançou imediatamente em direção aos pontos fracos, tentando romper suas defesas e sufocá-la. Desgraçado! Gion praguejou furiosamente. Olhando para Hoven completamente inalcançável lá no alto, ela brandiu Compira violentamente. Voxash! Um poderoso golpe voador disparou para cima. Mas no instante seguinte, Hoven simplesmente se transformou em fumaça, deixando o corte passar inofensivamente por ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.